paz do Senhor. Eu sou Alexandra Chaves, faço parte da Igreja Batista Vasco da Gama e hoje eu vim apresentar para vocês 3 livros maravilhosos. O primeiro livro é A Brisa dos Séculos. Cada capítulo começa com uma breve biografia e um pouco de pano de fundo. Depois examina as principais obras de cada um dos teólogos e oferece uma cronologia do contexto histórico. O segundo livro é Entre Pais e Filhos, Aborda um tema bastante atual e desafiador, A difícil tarefa de moldar seu relacionamento com seu filho adulto, à luz da Palavra de Deus. O terceiro livro é Notas da Xícara Maluca. O que é o mundo? Que tipo de lugar é este? O mundo é belo, mas terrivelmente esfacelado. Se você quiser ajudar a obra, adquirindo um desses livros, entre em contato com o nosso WhatsApp. E Deus os abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a vida da sua família. Seja bem-vindo a mais um culto e celebração ao Senhor. Seja bem-vindo ao momento na presença do Senhor. Seja bem-vindo à Igreja Batista Vasco da Gama. Que o Senhor, como sempre tem feito, vos abençoe tanto a você como a sua família no dia de hoje. Que você receba com o coração aberto os cânticos, a palavra de Deus, as orações e, como sempre, após a nossa última canção, estarei te aguardando juntamente com a sua família na sala de oração pelo aplicativo Zoom e o link está descrito aqui embaixo do vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
da palavra de Deus. É o momento em que Deus fala, já falou através dos cânticos e agora através da sua própria palavra. E o pregador dessa noite é o nosso amigo pastor Jefferson, pastor da Primeira Igreja Batista em Imperatriz, no estado do Maranhão, companheiro de jornada de Igreja Multiplicadora, e ele será o mensageiro de Deus, trazendo uma palavra de fé e motivação para as nossas vidas. Quero te convidar que você esteja com seu coração aberto, seus ouvidos atentos a ouvir o que Deus vai falar aos nossos corações na noite de hoje e que você seja abençoado em Cristo Jesus. Lembras de mim, Senhor. E o texto que eu vou basear essa mensagem é 1 Samuel, capítulo 1, de 9 a 12. Eu convido você para abrir aí a sua Bíblia nesse texto, 1 Samuel, primeiro texto de Samuel, capítulo 1, a história da mãe de Samuel, versículos de 9 a 19. Vamos ler a história de Ana pedindo um filho. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez um voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres o filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia essa oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, como não havia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou Ana. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou de Ana. Essa história, irmãos, é uma história muito, muito querida, porque o meu filho mais velho chama Samuel. Deus lembrou também da gente, depois de 10 anos de casamento, o Senhor nos deu um filho. E é muito bom ver como Deus abençoa trazendo filhos às pessoas. A Igreja Batista Nova Aliança, com certeza, é filha de uma outra Igreja Batista. E isso faz parte dos sonhos, dos projetos que todos nós temos, ter filhos, como Ana também teve. Quando Ana diz assim, lembras de mim, Senhor, ela estava falando de um sonho, de um projeto, de um anseio do coração. Às vezes esses sonhos não chegam logo, às vezes os sonhos demoram a chegar. Ana tem uma história linda de uma mulher que não desistiu de sonhar. Naquela época, uma mulher que não poderia ter filhos era uma mulher amaldiçoada, seja porque Deus não abençoou seu ventre, ou seja porque ela era acusada de adultério. Ana vai a Siló. Ela podia ficar em casa porque não tinha filhos para cultuar com ela, mas vai com Eucana, seu marido, vai buscar a Deus, vai buscar a resposta do Senhor. Ela sabia que Deus estava lá em Siló, o lugar de adoração daquela época, e ao buscar a Deus ela ora, se consagra, faz um voto ao Senhor. Às vezes, passando por dificuldades, como todos nós estamos passando, muitas pessoas que nos acusam ou acusam a nossa fé perguntam: onde é que está seu Deus no meio desta pandemia? Onde é que está seu Deus no meio desta quarentena? E nós podemos responder isso com algumas perspectivas da vida. Perspectivas essas que nos fazem estar mais próximo do Senhor. E a primeira, indiscutivelmente, é orar. Por isso que Ana, ela vai ao templo orar. Ela vai buscar ao Senhor. Ela vai entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta igreja. Louvar ao Senhor pela vida do seu pastor. E o salmo que estamos estudando, e o versículo 10 diz assim: Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Que esta seja a proposta aí, diante do ministério pastoral dos irmãos e da vida dos irmãos. E eu quero que os irmãos continuem, como igreja, confiando no Senhor, que Ele é o nosso amparo, que Ele é o nosso escudo. E aí vem a perspectiva de uma pergunta.
O que fazer quando as coisas não dão certo? Em primeiro lugar, entregue a Deus. Às vezes, Deus demora a abençoar. Eu esperei 10 anos para um filho. Por isso, às vezes nos perturbamos, às vezes ficamos assim, sem saber o que fazer. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. E por isso, meus irmãos, quando nós olhamos Ana como uma mulher estéril, com um grande problema diante da sua religião e diante da sociedade, Ana busca a Deus. Ele resolve, ele sabe o tempo certo, ele sabe a hora certa. Casamento, filhos, amamentar, ver a criança começar a andar, começar a falar, nascer os primeiros dentinhos. Tudo isso queria Ana ver na sua vida. Ela recebe a visita de Eucana e diz: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ora, Ana era bem casada com Eucana, mas ela queria era um filho. E aí surge a primeira pergunta para a nossa reflexão. Todo mundo tem e você não? Ora, por que a concorrente de Ana, Penina, tinha filhos e ela não? Ana está numa espera. Imagine ter um concorrente perto de você, que mora com você, lhe mostrando que você não tem uma coisa, que ela tem e que você não tem. Penina tinha filhos e isso irritava, né, a Ana. Para todo Jacó, irmãos, há um Labão. Para cada Moisés tem um Faraó. Para cada Neemias tem um Sabalate. Para cada Ana tem uma Penina. Deus não muda as circunstâncias para usar as circunstâncias para nos mudar. E essa afirmativa nos faz lembrar de Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A gente, irmãos, canta às vezes muitas coisas sem saber. Às vezes a gente canta: entra na minha casa, tudo entregarei, eu quero ser o vaso novo. Mas quando Deus começa a quebrar, nós reclamamos. O que seria de Davi se não fosse Golias? 40 dias gritando: eu quero um homem. Davi chega e diz: eu estou aqui. Eu sou o homem que vai derrubar esse Golias. Não é ninguém. Depois de Golias, o rei, segundo o coração de Deus, surgiu. Ana, depois daquela experiência lá em Siló, surgiu como o maior profeta da história de Israel após Moisés. E aí nós vemos Samuel chegar. E Deus responde: porque todos têm e ela não tem, porque ainda não chegou a hora de Ana. E aquela era a hora de Ana. Talvez as pessoas estão perguntando: onde é que está seu Deus? Nesse momento que você precisa tanto dele. Deus está com você. Você sabe, meu irmão, que Deus está com você. E Deus estando com você, tudo vai bem. Mesmo trancafiado, mesmo trancado dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, talvez na sua chácara, Deus está com você. E o que mais importa, com filhos ou sem filhos, é que Deus está conosco. Mas Ana queria uma bênção. E ela faz dessa perspectiva a sua luta. E ela responde e entende que ela tem o que Deus quer que ela tenha. E essa é a segunda lição que nós tiramos. Nesse momento, nós temos que entender e compreender que Deus vai nos dar aquilo que Ele quer nos dar, e isso é sempre, ainda mais agora, nesse tempo que vivemos. O recado aqui, meus irmãos, é: seja persistente. Você conhece alguém que começou a faculdade e desistiu no meio do caminho? Alguém que começou a academia e parou? Eu mesmo sou um. Você conhece alguém que começou a dieta e parou? Nós temos, como seres humanos, a tendência de desistir. Às vezes cansamos quando está perto da chegada. A linha é logo ali. E às vezes nós paramos. Ana não parou. Aquela mulher que Jesus curou com 12 anos de fluxo de sangue, se tratando, ela foi até Jesus. Ela disse: se eu apenas tocar na orla de sua veste, ela não desistiu. E mulher, irmãos, normalmente não desiste. A mulher trabalha para o casamento dar certo, contra o peso, a favor da sua beleza, ajusta o cabelo. Mulher usa salto alto, principalmente as baixinhas, para se equilibrar na altura. Isso é muito peculiar à mulher. E Ana, como mulher, também não desistiu. Ela não desistiu de viver. Ela queria ter a experiência de ser mãe. Ela não jogou a toalha. Ela não perdeu para a infertilidade. Mas quando tudo está contra ela, ela vai a quem é a favor. Sabe por quê? Meus irmãos,
nós temos o que Deus quer que a gente tenha. Talvez você está aí triste, cabisbaixo, aconteceu alguma coisa na sua vida e você não está tendo mais condições de reagir. Eu tenho um conselho para você. Não desista. Troque o luto pela luta. Troque o não tenho por não temas. O Senhor nos diz em vários textos das Escrituras, não temas, eu estou contigo. Ana ouviu isso e ela não desistiu. Claro que ela também não se revoltou, ela não deixou de ir ao templo, ela sabia onde buscar a Deus. Muitas pessoas não conseguem as bênçãos e começam a desistir de Deus, sendo que Deus é o Todo-Poderoso. No meio do problema, ela está na casa de Deus, ela está buscando a Deus. Eu não largo Deus de jeito nenhum. E ora, meus irmãos, Deus também não nos larga. Ela não desistiu da sua família, ela não desistiu do seu sonho, ela não desistiu, porque sabe que Deus faz o milagre e Ele faz tudo completo. Só que nós não podemos desistir de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, entender que Ele não fará, porque Ele pode fazer, mas é segundo a sua vontade. Seus filhos, seus maridos, seus cônjuges, sua família, não nasceram para ir para o inferno. Acredite que Deus vai fazer uma obra na sua família e você vai poder dizer um dia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos encontrando obstáculos para as nossas vidas e às vezes nossas vidas, elas não andam, elas não avançam por causa desses obstáculos que nós mesmos colocamos. E às vezes nós não queremos ultrapassar. Olha os obstáculos de Ana. Ana tinha Penina, uma concorrente. Penina tinha filhos dentro de casa, e ela não tinha. Ana tinha Eucana, que dizia para ela, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Ora, você é marido, eu quero um filho. E às vezes nós encontramos pessoas dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dizendo, se conforme, não lute, pare de batalhar. E a gente tem que tomar cuidado com esses conselhos. E ela encontra também Elia acusando de estar alcoolizada, bêbada, dizendo, larga o vinho. E às vezes, ele representando ali a igreja, nós encontramos gente com falta de fé ao redor de nós, dizendo, olha, desiste disso, isso não vai dar certo. Você mora aqui no Maranhão, você mora aqui em qualquer outro lugar e isso você nunca vai alcançar. E aí nós precisamos pensar bem sobre isso. O Deus de Israel é quem concede o milagre. E o milagre chega para quem o busca. Se nós não formos em direção a Deus, ao templo do Senhor, e dizer, Senhor, eu quero um filho, eu quero gerar um filho, como disse Ana no seu desejo, talvez você quer gerar outra coisa, uma vida espiritual mais intensa, quer gerar discípulos, quer ver a igreja batista na sua cidade crescendo, avançando, multiplicando, e você já desistiu. Acredite que você vai receber um milagre, mas o milagre também não combina com o pecado. Por isso que Ana vai se consagrar diante do Senhor e rechaça a acusação de estar bêbada. O milagre não combina com adultério, com mentira, com falcatrua, com fornicação, com bebedice, com boca suja, com desrespeito, com desobediência. Deus quer fazer um milagre, mas nós precisamos estar limpos, prontos para receber esse milagre. Em terceiro e último lugar, acredite nisso, os sonhos de Deus para mim são grandes. Eucana disse para Ana, eu sou melhor do que 10 filhos. Ele era um bozão mesmo, hein? Já pensou? Ele achava que é melhor do que 10 filhos. Ela não tinha um, e ela queria só um. Ela só queria um, mas ela queria um que fosse significativo. Por isso ela consagra este um. Queria sair do seu ventre para servir ao Senhor, para se dedicar ao Senhor, para ser um profeta de Deus. Ter Deus como pai e pensar pequeno é viver como um mendigo sentado em um monte de ouro. O pensamento sobre Deus que você tem mostra o tanto de fé que você tem e o tanto de milagre que você vai receber. É errado ter um Deus tão grande e pensar em questões tão superficiais, tão rasas. Deus é Deus. Em suas mãos está todo o poder. Você precisa experimentar mais de um Deus todo-poderoso. Sonhe grande, porque seu Deus é grande. Olha o que Isaías 55:9 diz. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ana percebeu isso quando recebeu aquela palavra de fé de Eli. Após receber a repreensão infundada, ela recebe uma palavra de fé. Deus vai lembrar de você. E era o pedido dela. Lembra de mim, Senhor.
Ana saiu do templo e o seu semblante não era mais de uma mulher estéril. Ana tinha tanta certeza que a sua face mudou, o seu semblante mudou. A certeza é a vontade de ter um Samuel, é de ter um profeta que vai ser proeminente em Israel. Samuel, Deus ouviu Ana. Deus também tem um Samuel para você, tem um Samuel para esta igreja, tem um Samuel para o seu pastor. Deus também tem um milagre para você, e acredite que nesse dia, nesta semana, nesse tempo, Deus tem algo diferente para a sua vida. Ana teve Samuel, voltou para casa, coabitou com seu marido, e logo que Samuel foi desmamado, o levou ao templo. Temos que acreditar no milagre e aquilo que Deus faz. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Como Ana prometeu, ela consagrou Samuel, seu filho. Ela o deu para a glória do Senhor. Os sonhos de Ana não eram só para ela. Os sonhos de Ana eram para os outros também. E Samuel foi um grande profeta, consagrou os primeiros reis de Israel. Ana significa graça. Ela gerou em seu coração e em seu ventre uma fé tamanha que trouxe bênção para todo Israel. Concluo essa palavra de hoje pensando sobre a perspectiva desta família e da família que é a igreja. Penina podia ter muitos filhos, mas quem mudou a vida de Israel foi o filho de Ana, Samuel. O que Deus está gerando em cada um de nós deve ser algo que abençoe muitas pessoas. E ser igreja é abençoar muitas pessoas. Deus gerou em você o desejo de andar com Ele, de ser igreja. Abençoe muitas pessoas. Lembremos-nos do que o Salmo 115 diz: vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. E lembrando desse tema tão abençoado, Senhor, lembras de mim? Onde está o seu Deus? Encerro a palavra, que quero que abençoe a sua vida, citando o Salmo 115, versículos 13 a 18. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoa mais e mais, a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos seus filhos, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Que esta igreja continue bendizendo ao Senhor, sabendo que Deus lembra de cada um de nós todos os dias de nossa vida. E quando as pessoas perguntarem onde está o seu Deus, você vai dizer: Ele está comigo. Tem grandes coisas para mim, para a minha vida, para a minha igreja e para a minha cidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre você, a sua família, a sua igreja, a sua cidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado como eu fui abençoado? Como é bom saber que Deus cuida dos seus. Não importa quem seja, não importa se seja um homem, se seja uma mulher, se seja uma criança, o interessante é que Deus cuida. Assim como cuidou de Ana, ouviu a oração de Ana e deu o presente que Ana tanto pediu a ele também está conosco, dizendo o seguinte: peça, abra o seu coração, o que é que você deseja? Ana queria um filho, eu não sei o que você deseja, mas eu sei uma coisa: se você apresentar ao Senhor, você vai obter resposta. Pastor Jefferson, muito obrigado por ter se permitido ser usado por Deus no dia de hoje para nos abençoar. A você que nos assiste, que Deus continue te abençoando, derramando graça sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu quero orar por você nesse momento. Ah, Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que nós possamos entender a partir da vida de Ana como é bom confiar e depositar em Ti todos os nossos anseios e necessidades. Assim como essa reflexão nos trouxe ao coração, que os nossos ouvidos estejam apenas atentos a ouvir a Tua voz, não das pessoas que estão às nossas voltas falando certas coisas que não nos levam para cima, mas que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente esteja cativa, Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a respeito de nós, das nossas vidas. Que possamos aprender como Ana, a depositar
as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas petições, aquilo que nos incomoda, aos teus pés. Não na vida de outros, não no ouvido de outros, mas aos teus ouvidos, Senhor. Porque somente de Ti vem a resposta aos nossos corações, somente de Ti vem a paz que a nossa alma necessita. E que possamos também entender, como Ana entendeu, que o tempo do Senhor é perfeito. E no momento exato, o Senhor nos dará uma bênção. No caso de Ana, foi Samuel. No nosso caso, aquilo que tanto desejamos e tanto te pedimos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, cuidadoso e zeloso. Muito obrigado, que o Senhor abençoe todos que estão nos assistindo nesse momento, derramando a tua paz, a tua graça, a tua alegria, a tua provisão. E que todos saibam que o Senhor é um Deus presente. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu aprendi, e nós aqui da Vasco recitamos todas as celebrações, o Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que essa seja a certeza do seu coração, que Deus continue te abençoando e até a próxima celebração, querendo Deus, em nome de Jesus. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegro.